Eu sou o Wagner do Oferta Terreno. Vou falar aqui sobre uma importante função dentro da aba financiamento. Então ela tem 4 funções. Quando você edita a viabilidade, existe uma aba que se chama financiamento. E lá tem 4 funções. Tem uma função que se chama geral, que trata todas as taxas. Tem uma outra função que trata todos os gastos, todas as saídas, os desencaixes que estão relacionados às receitas. Tem uma que trata o financiamento de obra, que é essa que nós vamos falar nesse vídeo. As outras 3 já tem vídeos específicos para falar disso. E tem uma quarta que trata crédito associativo. Nessa terceira, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que é tratado o financiamento de obra em plano empresário, tá bom? Então eu vou acessar aqui uma chave teste, eu estou aqui na plataforma, vocês estão acompanhando, e aí ao longo do vídeo a gente vai dando dicas aqui, tá bom? Se você já é nosso seguidor, você já usa Oferta Terreno, tá tudo certo, se não é, a gente já convida você também para seguir nosso canal e se cadastrar na ferramenta, tá bom? Vamos lá, vamos acessar aqui, ó, uma base teste, tá aqui, ó, vou entrar aqui numa viabilidade qualquer, deixa eu ver essa daqui, eu vou pegar essa daqui, ó, deixa eu ver como é que ela tá. Tem várias viabilidades que eu faço de teste aqui, né? Então, ó, aqui ela trata o financiamento de obra, tá? Então, eu vejo aqui, ó, tratado aqui. E também vejo aqui, ó, juros. Tô vendo aqui, ó, 2.492.000, aqui 2.492.000. Obviamente que eu tenho liberações de 22 milhões e amortização de 22 milhões, tá? Nós já vamos entender como é que a gente chega nesses números aqui, tá bom? E aqui, ó, se eu descer aqui tem a obra. E aqui também tem as liberações de financiamento, que são os 22 milhões. Tá? AVP dá 18.367. Vai liberando mês a mês. Aqui tem o pagamento de juros referente ao saldo devedor. Né? Então tá aqui, ó. 22, aqui eu tenho 2.492 de juros, 1.169, né? A valor presente. Aqui a amortização de 22 milhões. E aqui 16 milhões AVP. Então se eu olhar aqui, eu vou pagando juros. Conforme o saldo devedor vai aumentando, né? Porque a viabilidade vai consumindo mais recursos de financiamento, que no total são 22 milhões, aí os juros ele vai crescendo. Tá? E aí, aqui ó, a gente quita ele conforme a nossa configuração da viabilidade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou excluir isso, vou vir aqui, ó, vou editar, financeiro, financiamento de obra, lembrando que esse financiamento de obra ele é em modelo de plano empresário. Tá? Então eu vou colocar aqui não, só para você ver o efeito disso. Vou dar um visualizar. Ó, aqui o financiamento já está zerado, que eu coloquei não, né? Aqui também. E aqui embaixo não aparece mais nada. Você vai ver aqui, ó. Está zerado, por quê? Porque a gente não pegou financiamento, tá bom? Se eu for aqui em editar e financeiro e clicar aqui em financiamento de obra, eu vou colocar assim. Então, normalmente os bancos financiam em plano empresário 80% do custo da construção. Então, se você tem uma obra aqui, ó, que vale 27 milhões e meio, se eu for aqui, ó, no financeiro, tá? 80% da obra financiada. Posso pegar mais, menos? Posso. Depende do meu relacionamento com o banco. Né? Então, eu vou colocar aqui para a gente simular. Vamos imaginar que a gente pegou 70%. Tá? Vou colocar aqui, tem que colocar sim, né? E aí eu tenho algumas premissas aqui. A primeira delas, eu vou colocar aqui, ó, juros de 12%, por exemplo. Então, aqui a conta, sempre você tem que falar lá com... Se você é alguém que incorpora, você já tem relacionamento com o banco. Se você pedir uma estimativa, o banco passa para você. Tá? Mas normalmente os bancos eles passam lá, ó, juros de 10% mais TR. Então você já faz um cálculo mais de colocar a taxa referencial, que ela é publicada pelo governo aqui no Brasil. Né? Então você pega os últimos 12 meses, você vai ter um acumulado lá, que gira em torno, fica sempre entre 1% e 2%. Tá? Então eu já estou colocando direto aqui 12%, imaginando que eu vou conseguir isso no banco. Né? Aqui eu tenho quantidade de parcelas de amortização. O que quer dizer isso? Imagina que eu vou fazer uma dívida para financiar a obra, e depois que eu concluir a obra, eu posso amortizar essa dívida em 1 mês, em 2, em 3, depende do que prevê o meu contrato com o banco. Tá? É normal o que as incorporadoras fazem é o seguinte, o que acontece? Ela deixa uma parcela de repasse, né? Então o que é essa parcela de repasse? Imagina o seguinte, que você compra, vamos imaginar que você fez a viabilidade aqui na sua premissa, ela prevê uma tabela de vendas para o cliente final que está comprando um apartamento, a casa, seja lá o que for, prevê o seguinte, 20% no pré-chaves de recebível direto, e aí a hora que chegar na chave tem uma parcela de repasse, que essa parcela de repasse é justamente o cliente final indo atrás do banco lá com a BITS na mão, a escritura, ele vai lá e você faz o desligamento da unidade e aí faz uma alienação fiduciária para o banco. Tá? Então, essas coisas estão encaixadas aqui na viabilidade. Aqui a gente só vai tratar o financiamento, como é que a gente encaixa ele durante a obra e como é que a gente vai desencaixar ele no pós-chaves. Aqui, ó, eu estou colocando uma parcela de amortização, mas eu vou colocar 3 só para você ver como é que fica. Tá? Então, e aqui ó, é a carência, ou seja, quanto tempo após a conclusão da obra você vai quitar esse financiamento. Eu vou colocar 6 meses só para você ver o efeito disso. Tá? Então o que acontece? Imagina que concluiu a obra, eu vou ter que tirar a BITS, vou ter que averbar a construção no cartório de imóveis, só aí
que eu vou conseguir repassar. Né? E aí, se eu consigo repassar, eu tenho aqui também tem essa carência de amortização, e aí eu tenho a quantidade de parcelas, ou seja, os contratos vão fazendo desligamento e eu vou fazendo amortização. Então, é mais ou menos esse conceito aqui que você pode usar. Tá? Tem empresa que coloca lá quantidade de parcelas de amortização, 1, e carência, 1. Tá tudo certo, não tem nada de errado com isso, tá bom? Você faz do jeito que você entende que é legal para você. Tá? O que acontece aqui? Quanto mais você... Eu vou fazer o exemplo desse jeito, mas ele é só para você ver o efeito, tá? Pode acontecer isso aqui? Pode, mas você vai ver que penaliza com muitos juros. Mas é só para você entender o efeito da dinâmica do cálculo de financiamento em plano empresário, financiamento de obra, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui premissas de liberação de recursos. O que é isso? Mínimo de obras, mínimo de vendas ou ambos, tá? Então o que eu falo aqui, ó, então é o seguinte, eu preciso, no meu contrato, que eu estou lá com um banco, pode ser o Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, qualquer um desses aí, ele prevê algumas premissas. Por exemplo, ele pode determinar que você precisa ter minimamente de obra 20% de evolução, ou seja, só vai liberar a primeira parcela se você tiver 20% de obra. Então aí eu deixo aqui, ó, mínimo de obras. Isso aqui não vai fazer efeito nenhum. A obra atingiu 20%, eu dou um salvar aqui, ó. Se eu for visualizar aqui, né, vou descer aqui, ó, eu vejo que ó, a obra começou a andar, né? A hora que ela atinge 20%, ó, vamos chegar aqui no financiamento aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ó. Ela atingiu 20%, aí começa a liberar. Então, é a partir desse mês aqui. Ó. Só que, na verdade, ela atinge 20% entre esses 2 meses aqui, aí ela só libera depois que atingiu os 20%. Eu estou tendo aqui como premissa, a única premissa que a gente tem aqui é a liberação da obra. Isso não é comum, tá? Eu só estou fazendo isso para você entender a dinâmica da ferramenta. Então, eu vou vir aqui, ó. E agora eu vou colocar mínimo de vendas. Eu posso colocar mínimo de vendas. Então, vou colocar aqui, ó, você tem 80%, só para você ver como é que as coisas são. Vou dar um salvo, não é assim também, mas é só para você entender a dinâmica da ferramenta. Tá? Vou dar um visualizar aqui, ó. Aí você vê que tem aqui o financiamento, os juros, e se eu descer aqui, ó, tá? O que eu vejo aqui, ó? Quando chegou em 80% da obra, das vendas, tá? Ele vai liberar. Então, ó, tem aqui um monte de unidade sendo vendida, bateu 80%, esquece obra, já libera, tá? Então, esse é o conceito. Só que o que acontece, né? A maioria dos bancos, ela sempre, a avaliação de risco do banco, o que é? Ele fala o seguinte, olha, se não, aí é uma conta, eu vou fazer uma conta bem aproximada aqui para você entender. Se uma obra vale em torno de 50% do VGV, beleza? Então tem uma obra, tem um VGV lá, um valor de venda, por exemplo, 100 milhões de reais. A obra vai custar 50 milhões, tá? Se eu falar para a incorporadora, você tem que ter 20% de obra realizada, o risco o que é? 42 milhões. Quando eu coloco esse risco de 42 milhões do empréstimo, o banco também fala para você, mas eu estou pensando na cabeça de banco aqui, tá? O banco, o que ele fala? Ele coloca aqui ambos e fala o seguinte, ó, eu preciso ter 50% de vendas, que 50% são os mesmos 50 milhões, e 20% de obra realizada, ou seja, o empreendimento em tese ele vai usar 42 milhões, eu vou precisar de 42 milhões para concluir, tá? Então, esse é um critério comum dos bancos que não é a Caixa Econômica Federal, tá? Eu estou falando de bancos que usam o plano empresário. Até a Caixa, quando usa o plano empresário, também tem o mesmo conceito. Só que a Caixa usa muito mais o crédito associativo. Então, ó, se eu tenho um negócio que vale 100 milhões, eu tenho que ter 50% dos contratos vendidos, ou seja, 50 milhões, né? Só que eu vou emprestar em tese 42. Por quê? Porque os outros 80, os outros 20 o incorporador tem que realizar. Qual que é a cabeça do banco quando ele faz essa conta, né? Ele aceita o seguinte, que 20% pode dar problema de inadimplência, portanto ele quer mais vendas, mais contratos de recebíveis do que ele vai emprestar, entendeu? Só que essa matemática ela já ajuda demais o incorporador. Assim, ajuda muito, muito, muito. É que o banco não entra para perder, pode até perder, mas ele vai entrar com tudo para ganhar, né? Então, vamos dar um salvar aqui, vamos ver como é que fica. Isso aqui, ó, é uma regra bem comum, tá? 20 de obra e 50 de vendas. Então aqui, ó, você vai ver o seguinte, que a gente tem aqui, ó, 3 milhões e 600 de juros, tá aqui, ó, 690, né? 3 milhões e 690. Esses 3 milhões e 690 também tá aqui embaixo, tá? De juros. E aí você tem 19.250 de liberação e 19.250 de amortização. Portanto, aqui você vê como é que ficou o combinado. Lembra que eu coloquei lá uma regra para deixar o pagamento mais para frente? Então ó, aqui eu empurro, o juros fica constante, o pagamento de juros é constante, porque o principal aqui, o saldo devedor fica 19.250. E todo mês você paga juros, né? A viabilidade está pagando juros. E aí a partir daqui, eu lembro que eu falei 3 meses para amortizar e 6 meses para começar a quitar. Aí ele faz essa conta aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Sucesso nos negócios. Acompanhe a gente no canal, se inscreva na ferramenta e até o próximo vídeo. Valeu!